Se coloque de pé, igreja. Está com a responsabilidade nesta noite. E isso que o irmão Osmar falou é a pura verdade, meu irmão. Convide alguém para estar aqui. Insista. Vamos lá. Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu, quando fui para a igreja, a Márcia vivia me convidando, que foi ela antes. Um domingo eu falei, eu vou, para ela parar de... Para mim... Eu vou lá e pronto, né? E eu fui, o Jeová me pegou. E hoje eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. Vamos orar pelo servo do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, aqui está o teu servo neste momento. Eu sei, Pai, que neste momento ele está aqui como um vaso para ser o instrumento nas suas mãos. Então, Pai, que o Senhor nesta noite possa usá-lo de uma maneira especial, de uma maneira carinhosa que somente o Senhor sabe, Pai. Pai, derrama do teu óleo, derrama da tua unção sobre ele neste momento. Meu Deus, que tudo que aqui que ele for falar, Senhor, que seja o Senhor ministrando nele. Eu creio que o Senhor já falou com ele. Eu creio que o Senhor já mostrou a ele o que ele deve fazer. Então usa ele poderosamente nesta noite. Usa ele para falar com o teu povo que aqui está. Usa ele para falar comigo. Usa ele para falar com todos que estamos aqui, Pai. Deus, toma ele na tua mão neste momento e derrama da tua unção sobre a vida dele, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor nesta noite. Aproveitando o posicionamento que estamos em pé, posição de reverência, quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 22 até o 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 22 até o 26. Todos acharam? E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém. Podeis tomar assento. Amados, quando o pastor Anderson chegou até mim e me passou a incumbência de ministrar uma palavra, ministrar uma mensagem à igreja amada do Senhor, a noiva do Cordeiro, eu me achei em uma responsabilidade muito grande, a qual qualquer ministro se acha.
tanto quanto ministra um louvor, quanto vai ministrar uma palavra. É uma responsabilidade muito grande. Porque você não está ministrando a um povinho, você não pode chegar aqui, eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa, pois eu estou lidando com a noiva do Cordeiro, estou lidando com a menina dos olhos de Deus, que somos eu, que é você, que é cada um de nós, né? E o pastor Anderson falou comigo, e a gente veio naquela busca, aquela busca insaciável, desesperada, que todo pregador, todo conferencista, todo mensageiro tem, que é aquela assim, o que levar à igreja? Senhor, o que eu vou transmitir para aquele povo que vai estar lá na quarta-feira? Nem sempre é o mesmo povo, o Senhor vai mandar o povo específico para aquela mensagem, para aquele dia, e você fica com aquela preocupação, o que eu vou ministrar, presta atenção no que eu estou falando, o que eu vou ministrar, o que eu vou dizer. Esta é a interrogação de todo pregador. Entende? E o que acontece é o seguinte, você fica naquele sofrimento, fica naquela preocupação, 4, 5, quase uma semana, e Jeová olha lá de cima e fala assim, deixa ele sofrer um pouquinho, deixa ele se desenrolar por lá, e você pensando o que ministrar. De repente, estou dizendo a experiência que aconteceu comigo, de repente tem acontecido com um de vocês também. E de repente Jeová chega para mim e fala assim, que a questão é a seguinte, está preocupado com a mensagem que você vai levar para o povo, que você vai entregar. Entende? De repente Deus falou ao meu coração da seguinte forma, e de repente vai um lembrete para tantos pregadores e tantos conferencistas que temos aqui na tenda da fazendinha, nessa igreja, com tantos potenciais. O Senhor falou que a melhor mensagem, que era mais simples do que eu imaginava, a melhor mensagem, a mensagem que teria mais eficácia para o povo, seria aquela mensagem que seria pregada para a minha vida. Aquela mensagem que servir para mim, é a mensagem que o povo precisa ouvir. Meu amado, onde é que eu quero chegar? A mensagem, ela tem que começar aqui, daqui para lá. Essa é a questão. Eu tenho que pregar para mim primeiro, essa mensagem tem que servir para mim. Eu não posso açoitar o povo, açoitar a igreja, ou açoitar ministro, como eu tenho visto muitos casos, sendo que tem que partir em mim primeiro. E aí facilitou um pouco a situação, né? Amados, essa mensagem, e eu vim em busca, e procurando uma mensagem em tantas diversidades que temos dentro da Bíblia, de tantas mensagens para apresentar, tantos textos, né, maravilhosos, que podemos tirar belas instruções, que podemos aprender muito com os nossos antepassados, com os nossos antecedentes aí do Evangelho, né? E eu tentei desviar para um lado e para outro de uma mensagem que o Senhor tem colocado ao meu coração. Há mais ou menos um ano o Senhor vem falando dessa mensagem. O Senhor vem colocando no meu coração para passar isso à igreja. Vem colocando ao meu coração para transmitir esta mensagem. Eu tentei desviar para todo lado, mas a mensagem está em Atos dos Apóstolos, 16, 22 a 26, onde lemos. Amados, quem sabe esta mensagem, a mensagem desta noite, seja uma das mensagens mais curtas que você possa ter ouvido, possa ouvir. Quem sabe essa mensagem hoje seja uma mensagem que você até ouve o comentário, né? A minha esposa comentou, a Adilé comentou comigo o seguinte: eu escutei e fiquei quieto, mas não respondi, mas pensei dentro do meu coração. Ela disse assim: eu vou filmar a sua mensagem. Eu pensei dentro de mim, vai ser o tempo de você dar o play e já desligar, porque a mensagem vai ser rápida, mas não falei para ela, né? Não falei para ela para não tirar a motivação, que ela estava animada, né? Mas, amados, então é isso. Agora, entretanto, a mensagem que eu vou passar é curta,
que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas, no entanto, eu quero que você grave 3 tópicos, 3 pontos importantes que nós podemos aprender dentro deste texto tão abençoado. Amém? Se fosse para mim dar uma epígrafe, um título a essa mensagem hoje, nós colocaríamos o seguinte título: Os 3 momentos inevitáveis na vida de um homem ou uma mulher chamados por Deus e no Evangelho de Cristo. Então seria os 3 momentos inevitáveis na vida de um homem e uma mulher chamados por Deus e no Evangelho de Cristo. Amados, quando nós olhamos para esse texto de Atos dos Apóstolos, 16, 22 a 26, Deus colocou no meu coração a seguinte revelação desses 3 tópicos, desses 3 pontos. Eu consigo entender. O primeiro ponto, primeiro tópico que temos em evidência quando lemos esse texto é o ponto que enxergamos que Paulo e Silas passavam por momentos de perseguição. Por momentos de perseguição quando no intuito de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho de Cristo. Todos conhecem o texto. Antes, eles tiveram a situação com aquela mulher, que era adivinha, tudo, e o Senhor revelou toda a situação, e aí começou a perseguição. Então nós conseguimos enxergar momentos de perseguição na vida de Paulo e Silas e no Evangelho. Automaticamente, quando perseguiram a eles, quando perseguiram a Paulo e Silas, indiretamente ou diretamente estavam perseguindo o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. E é a pergunta que fica no ar com meditação. Não precisa você responder, fica no seu coração uma meditação. Aí uma meditação para você levar para casa e já ir pensando. Qual é o crente? Qual é o crente? Ou qual é o ministério? O ministério que não sofre? Qual é a pessoa? Qual é o crente? Qual é o ministério? Ou qual a pessoa que tem o chamado? Qual a pessoa que tem ministério na vida e não é perseguido? Esse é o primeiro ponto que eu quero que você pense. Fica aí para sua análise. Amados, todo crente sofre perseguições. Sofre perseguições no âmbito financeiro, no âmbito sentimental, no âmbito conjugal, no âmbito de relacionamento com as pessoas e no âmbito espiritual. Desses pontos que eu coloquei, as perseguições que seguimos, que nos seguem aí, financeiro, sentimental, conjugal, relacionamento com pessoas e espiritual, eu quero que você coloque em evidencie um pouco mais. Quero levar você a evidenciar um pouquinho mais o último ponto, que é o espiritual. Amados, a perseguição espiritual é a pior perseguição que um crente, que um servo de Deus pode sofrer. Muitas vezes, pensamos que o nosso problema, que a nossa perseguição, é uma perseguição financeira. Muitas vezes pensamos que a nossa perseguição é a perseguição sentimental, conjugal. Muitas vezes pensamos que a pior perseguição que tenha, entre elas, seja a de relacionamento com as pessoas, né? Mas dessas, a que mais pega é a de relacionamento com as pessoas
e a financeira. Quem é que nunca teve problema financeiro? Se tem, não precisa levantar a mão. Eu acho que quase todos tiveram. Mas se não tiverem, gente, a hora que acabar, aqueles que não tiveram, acabou, vem conversar comigo aí que eu vou fazer um empréstimo seu aí, depois a gente acerta. Tá bem? Agora é o seguinte, é isso que eu quero dizer para você, que a sua perseguição, a pior perseguição que temos, não é essa perseguição material, não é essa perseguição do âmbito da carne. A perseguição pior que temos é a perseguição espiritual. Espiritual. E sabe o que acontece? O que eu consigo enxergar, o que eu consigo ver, é que muitas vezes, a igreja do Senhor, nós, estou dizendo eu, em primeiro lugar, estamos desapercebidos com muitas coisas, e Satanás e seus demônios trabalhando contra as nossas vidas, contra a minha, contra a sua vida, insaciavelmente. Então, meu amado, eu quero que você abra o olho, teu olho espiritual nesta noite, para enxergar e para estar atentos à perseguição espiritual de Satanás. Satanás está te perseguindo espiritualmente a todo momento. Ele está designando demônios, potestades, para estar de olho em você a todo instante. Meu amigo, é uma fechada de olho, não precisa os dois, só um que você fechar, já é o suficiente para Satanás enviar uma seta na sua mente, enviar uma seta de enfermidade na sua vida. Você está entendendo? Você está entendendo aonde eu quero chegar? Que a coisa é séria, gente. A coisa é mais séria do que a gente pensa. Entende? Então a questão é, nesse ponto, vamos abrir os nossos olhos espirituais. Detalhe, é 24 horas de perseguição. É 24 horas. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que se encontra aqui nesta noite, é no seu trabalho, é no ônibus, é no banho, é em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lado. Ele está de olho em você. Ele está de olho. Se você der uma piscada, vacilou, o infeliz vem lá e manda uma seta. Manda um demônio lá só para te atormentar. Só para enviar uma dor nas costas. Enviar uma dor na cabeça, que aquilo não é de Deus. Vem lá do inferno essa dor de cabeça. E muitas vezes estamos desapercebidos. Sofremos com coisas, com poucas coisas, sofremos com coisas que não seria necessário sofrer. Então o detalhe é o seguinte, quando estamos com os nossos olhos espirituais abertos, quando o inimigo te mandar a seta, a autoridade está em você. A autoridade não está em quem está com o microfone hoje aqui, que sou eu ministrando, não é só no pastor. Meu amigo, a autoridade de Deus está em você. Ministre e expulse, repreenda essa seta, independente de qual seja da sua vida. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu consigo entender aqui nesse texto. É o primeiro ponto que eu consigo imaginar, que é o ponto da perseguição que Paulo e Silas passaram ali naquele momento. O segundo ponto é a questão de que eles buscaram ao Senhor. Então, o segundo ponto, buscar ao Senhor em oração e cantar louvores ao seu nome. Amados, aí chegou um ponto bem difícil na vida do crente. Porque já temos ouvido tantas mensagens, e a frase se repete. E eu vou repeti-la para você nesta noite.
quão difícil é você louvar, você ter fé em meio às adversidades. Quão difícil é para você louvar quando as lutas estão aí sobre os seus ombros, o peso está sobre os seus ombros. Você sente aquele peso que quando você vai levantar, você pensa, meu Deus, eu não vou levantar, eu vou ajoelhar aqui porque eu não aguento ficar em pé. Não aguento ficar em pé. Aí, meu querido, aí é que eu quero ver o camarada louvar. E estou falando de mim, não estou falando de um e de outro. Por isso que eu disse que a mensagem começa de mim, depois vai para vocês. A mensagem tem que começar daqui para lá. Entende? Então louvar quando as coisas estão boas, quando tudo está correndo bem, maravilha. Aí é simples, é muito bom, é muito agradável, né? Muitas vezes vim para a igreja, né? Louvar o Senhor, glorificar, quando tudo está indo bem, quando tudo está correndo bem. Agora, quando na tua família bateu uma dificuldade, quando está alguém, apesar que existe uma dificuldade que o povo corre para a igreja, eu sou prova disso. Quando bate um câncer na família, bate um câncer na pessoa, olha, o povo corre para a igreja. E isso é verdade, né? Mas existem situações que o indivíduo fala assim, eu vou ficar quietinho no meu canto. E boa, como diz o ditado, né? Eu vou ficar quietinho no meu canto e deixa o povo orar por mim lá, né? É isso aí. A dificuldade em tempos de crise. E aqui está mais uma lição que nós aprendemos aqui, né, com Paulo e Silas. Que no momento da dificuldade, eles louvavam, eles cantavam hinos de louvor ao Senhor. Eu tenho quase certeza, é uma pena que não existia, mas se já estivesse escrito, o hino 609 da harpa, esse pastor Anderson, e obreiros à minha esquerda, esse seria o hino que Paulo e Silas estariam cantando. Que vocês, não sei se vocês conhecem, ou melhor, todos conhecem. É aquele hino que diz assim: vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dá... Cante, cante. Quero ouvir. Ó, imagine Paulo e Silas cantando lá, ó. Se eu... Ó. Luz... Confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Obrigado, Zé. Amados, eu tenho certeza que esse hino seria o primeiro da lista deles, irmão Firmino. Esse hino estaria na lista, porque é uma bênção, né? Imagine o camarada açoitado, sangrando, porque ali está vara, açoitados com vara. Mas a vara que está aqui não é a varinha que a gente imagina de marmelo de bater em criança. Meu companheiro, a vara daquele tempo era diferente. Aquilo tinha de tudo. Eu imagino que devia ter, como é que é, pedaços de ferro, né? Esquecia ossos, né? Nas pontas, vários. Então, meu companheiro, aquilo estava sangrando, as costas dos nossos irmãos estava sangrando. Aquilo estava doendo. Aquilo estava doendo, e a Bíblia nos diz que aquilo estava coberto de sangue, né? De ferida. Aquilo doía muito. Agora você imagine Paulo e Silas nessa situação, cantando vitória a Deus dará a mim, eu sei. É bênção, gente, é bênção. Você veja bem, não tinha esse hino, mas o louvor, que eu não sei qual foi, mas foi o suficiente para salvar, para colocar prostrados ante ao Senhor, aquele carcereiro que ficou desesperado na situação,
Porque ele falou, eu vou morrer de todo jeito, porque na hora do terremoto, que deu o terremoto, que eles se soltaram, o carcereiro pensou, eu vou morrer de qualquer jeito. Você quer saber de uma coisa? Estou com a espada no jeito aqui, não vou dar essa honra para outro, eu vou me matar, né? Mas a questão é a seguinte, Deus foi tão grande através da vida deles, que em meio a toda aquela situação, fez um rebuliço de salvação, salvou o carcereiro e mais um tanto de gente ali dentro. Que bênção, né? Que bênção. Que exemplo que eles nos deixaram aqui, nessa situação, nesse episódio. Amados, avançando um pouquinho, que eu já quero concluir para não tomar tempo, muito tempo, que eu sei que amanhã todos têm que trabalhar cedo, levanta cedo, né? O terceiro tópico, o terceiro ponto. Então vamos repetir aqui para você gravar. A questão assim, é para remoer em casa. A mensagem é assim, o ideal é isso, o ideal seria até, né? Eu não tenho esse hábito, seria ótimo se tivesse. Mas o hábito ideal seria a gente anotar, né? Para depois os tópicos importantes, a gente chega em casa e você vai remoer aquilo e vai estudar mais a fundo, né? Mas o terceiro tópico que eu quero deixar, e para concluir, quase concluir a mensagem de hoje, é o tópico que nós enxergamos aqui, que é o momento da libertação. É o momento da libertação, né? Que vem a ser a vitória dos chamados por Deus. Esse momento é um momento glorioso. Esse é o momento mais esperado por todos. É o momento da vitória. É o momento da bênção. É o momento da libertação, de recebermos a libertação de problemas, de situações, porque você está preso a uma situação, deve ser terrível, e eu fico imaginando, eu não sei se aqui dentro hoje tem, provavelmente pode ser que tenha, porque Deus transforma, faz tantos milagres em vida de pessoas perdidas, pessoas que têm dificuldades. E eu fico imaginando, não sei se tem nessa noite, mas uma pessoa que já foi presa, ficou em uma cadeia preso por um ano, não precisa um ano, que seja 6 meses. E quando chega a liberdade, quando chega o momento de abrir as celas e dizer, meu companheiro, hoje é o dia que você vai para casa. Hoje é o dia que você vai para casa. Agora não vai precisar mais você ver a tua família uma vez por semana, ou uma vez por mês. Né? Eu não sei como que tem cada doido, desculpa a expressão, mas tem uns loucos que apronta de novo para voltar para lá, rapaz. Né, Life? É brincadeira, rapaz, porque o momento da liberdade, o momento da vitória, esse é um momento de vitória, né? Então o que eu quero dizer, é o momento de você receber a bênção, é o momento que todos esperam. Agora o detalhe está no seguinte, a gente tem que ter atenção para isso, gente. A gente tem que ter atenção, porque a gente tem o costume de querer colocar o carro na frente dos bois, e aí a coisa não funciona. Sabe o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, a gente quer ir direto para a vitória. O ser humano tem essa tendência, né? Que não é uma tendência muito ruim, né? O ser humano é espertinho. A gente quer ir direto para a vitória. Ninguém quer passar pela prova, ninguém quer passar pela luta. Quer ir direto na vitória. E daí eu me lembro de um louvor que a gente já ouviu muito, que é aquele hino que diz assim, o sabor de mel, né? Diz que a nossa vitória, a minha vitória, né? Minha vitória tem sabor de mel. Mas daí, o indivíduo quer ir direto no mel. Ele só quer o sabor do mel. Ele não quer saber de ser açoitado. Quem que quer saber de ficar encarcerado, rapaz? Estou fora, como diz, né? Não quer ficar encarcerado.
Ele não quer passar por situações que deixe ele em desconforto. Essas situações colocam o indivíduo na parede. Coloca o indivíduo na parede. E quando põe o indivíduo na parede, aí, meu filho, é só Jeová na causa. Porque aí, Satanás enxerga um momento de fraqueza. Fala, ele está vulnerável. Ele está vulnerável. E daí começa a vir toda aquela situação que eu disse para você no início, não vou repetir, das setas, né? Toda aquela situação. Então, amados, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais a partir de hoje, e que estejamos atentos e aprendamos a lição que os nossos irmãos Paulo e Silas nos deixaram aqui, né? Tá bem? Que no momento de perseguição, que nós possamos pedir graça a Deus para saber passar por este momento, que possamos com muita força buscar forças no Senhor para poder louvá-lo, para poder exaltar o nome dEle nesses momentos, porque é através desta atitude nossa, através da atitude de confiança, porque quando nós louvamos na adversidade é uma atitude de confiança, você está dizendo assim, independente de qualquer coisa eu louvo, venha o que vier, eu vou louvar. E aí o que acontece? Você quer ver se você olhar com os teus olhos espirituais, olhar para as potestades, olhar para Satanás, olhar para ele e dizer assim, filho, cai fora. Por quê? Porque na minha vida, quem manda é Jeová. E no nome dele, eu vou prosseguir, eu vou ter o êxito da vitória. Meu amigo, se você fizer isso aí, Jeová vai falar o quê? Ele vai se levantar no trono e vai falar, meu amigo, você chegou até aqui, agora eu vou te dar uma força. E aí o resto, deixa com Jeová que ele vai te dar a bênção. Amados, a conclusão que vai junto aí, para a sua meditação, perseguição 1, o 2, buscar ao Senhor e louvar ao nome dEle, em todos os momentos. E o 3 é a libertação. E a conclusão desta mensagem que eu quero deixar para você nesta noite é essa. Olha lá. O método de Deus é visto na atitude de seus servos. Depois de serem espancados e amarrados, Paulo e Silas poderiam justamente estar resmungando, estar reclamando, né? Contra a injustiça de sua condição, mediante a visão humana, né, deles e nossa, enfim. Mas em vez disso, sua resposta foi cantar e orar. Eles não cantaram e oraram quietamente, mas o fizeram para que os prisioneiros estivessem ouvindo-os, né? Aqui tem um detalhe bem importante, eu vou parar já, mas tem um detalhe importante nesse tópico, nessa questão aqui. Mas eles não fizeram mas eles fizeram para que os prisioneiros estivessem ouvindo. Ou seja, eu consigo entender, amados, que além de tudo, Paulo e Silas não foram egoístas aqui. Eles podiam muito bem ter louvado em silêncio. Eu não tenho que orar para ninguém ouvir, eu não tenho que louvar para ninguém ouvir, meu amigo. Mas não, eles oraram para que a bênção se estendessem até os outros. Agora aqui uma outra questão, é uma outra mensagem, vamos deixar isso para depois. Mas olha aqui, ó. Então está aqui, né? Para que estivessem ouvindo-os. Na sequência, Paulo, mais tarde, se chamaria um prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, os romanos não o tinham amarrado. Ele era já prisioneiro de Jesus, né? Então, fechando, somente com esta atitude,
o mundo será conquistado para Cristo. Esse é o primeiro ponto da conclusão. O segundo ponto da conclusão, estamos encerrando. A libertação de Paulo e Silas veio de uma forma inesperada, de uma forma surpreendente, sobrenatural. Eles não clamavam por libertação, somente adoravam, orando e louvando ao Senhor. O que acontece aqui? Já concluindo, estou passando o microfone para o pastor Anderson. O que acontece? Que eles estavam louvando e adorando e orando. O que eu consigo entender aqui é sem interesse próprio. É sem interesse próprio. É sem aquela questão, eu vou orar e vou louvar, né? Mas o Senhor vai ter que me libertar, ou eu vou orar e vou louvar, porque se eu fizer isso, o Senhor vai me libertar. Eu não acredito, eu penso, eles estavam fazendo isso espontaneamente, independente das circunstâncias. Ou seja, o indivíduo, depois de ter passado por tudo que eles tinham passado, ter passado por todos os açoites, por toda a situação, nessas alturas, eu entendo que nessas alturas do campeonato, eles estavam louvando por gratidão e dizendo assim: Jeová, Jesus, eu estou entregando aqui, a minha vida, a minha alma. Se eu morrer agora aqui, porque a perspectiva deles lá na prisão não eram muitas, eram poucas, aos olhos humanos, as perspectivas eram poucas. Então eu imagino, se eu morrer aqui agora, eu vou morrer exaltando, porque eu fui criado para louvar, eu fui criado para exaltar o nome desse Deus. Amados, eu penso que é isso que tinha no coração deles, esse sentimento de amor pelo Evangelho, esse sentimento de amor por Cristo. Que possamos, a cada momento, a cada instante, deixar que o Senhor coloque em nosso coração, uma chama ardente de amor por Ele, uma chama ardente de crescermos na intimidade com Ele, uma chama ardente de que o Senhor a cada momento venha nos usar de maneira grandiosa, de maneira sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe todos, amados, aqui nesta noite. Agradeço a coragem do pastor Anderson de ter me cedido essa tribuna para passar esta mensagem do Senhor aos vossos corações. Deus abençoe. Essa é a primeira de muitas, com certeza, né? Irmão, fica de pé. Palavra